Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula acerca da bibliologia, que é a doutrina da Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro tópico da teologia sistemática que nós vamos aqui ministrar em nosso curso. Nós teremos várias aulas acerca desse assunto e hoje é a primeira delas. Então vamos começar aqui falando sobre a importância da Bíblia Sagrada. Desculpa. Na letra A diz o seguinte: a razão da necessidade das Escrituras Sagradas. Deus ele tem se revelado através dos tempos por meio da criação. Esses textos aí de Romanos 1 e 20, Salmo 19, verso 1 até o 6, mostram que Deus tem se revelado por meio da obra da criação. Porém, na Bíblia, nós temos uma revelação mais especial e maior, que foi dada de duas formas. A primeira, que é a palavra escrita, que é a própria Bíblia Sagrada. E a segunda é a palavra viva, que é a pessoa ou a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos três maneiras aqui de Deus se revelar. Primeiro, através da criação. A segunda e a terceira são modos especiais e revelações maiores, que é através da palavra de Deus e através da palavra viva, que é Jesus Cristo. Por que essa revelação, principalmente essas duas últimas, a Bíblia e a pessoa de Jesus, foi necessária? Por causa da queda do homem. Então a queda do homem tornou-se necessária essas duas maneiras de Deus se revelar de modo mais claro, de modo mais evidente, para tentar aí resgatar o homem a partir do momento em que ele caiu lá no Éden. Vamos aqui para o próximo assunto, que é sobre o estudo das Escrituras Sagradas, Então, qual que é a razão da necessidade das Escrituras? A gente vai observar aqui que o estudo das Escrituras Sagradas é de extrema importância e é extremamente necessário de acordo com esses textos, que estão aí na tela. 1 de Pedro 3,15 diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para nós respondermos às pessoas que nos perguntam a razão da nossa esperança, é necessário nós conhecermos as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que o mundo espera de nós cristãos, leitores da Bíblia, é que nós consigamos manejar bem esta palavra da verdade. Isaías 34:16: buscai no livro do Senhor e lede, uma referência à Bíblia. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então aqui é uma advertência do profeta Isaías para que nós busquemos na Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia Sagrada, para que nada, falte, para que nada falhe, porque a boca do Senhor sempre tem trazido as suas ordenanças. Bom, Salmos 119, 130 diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, o estudo da Bíblia Sagrada é importante porque ela vai trazer esclarecimento e entendimento. Então, esses versículos aqui citados nos conduz a dois pontos importantes, o porquê estudar a Bíblia e como devemos estudar a Bíblia. Estudar é muito mais do que ler. Estudar é aplicar aquilo que se lê à mente,
Estudar é você pegar aquilo que você está aprendendo e organizar, né? Colocar de maneira sistemática, né? Estudar é aquele conteúdo lido sendo constantemente avaliado, aplicado, para que haja, né, uma apreensão daquilo que se lê. Então, estudar é muito mais do que ler. Então, por isso que a gente tem que, além de ler a Bíblia Sagrada, estudá-la, aplicar, ou aplicarmos, né, tempo, investirmos tempo no estudo da palavra de Deus. Então, vamos aqui. Por que estudar a Bíblia? Bom, aqui nós temos 4 razões pelas quais nós devemos estudar a Bíblia. Primeiro, porque a Bíblia é o único manual de vida, né? A Bíblia é o livro, texto, né? É a bússola, é o manual do fabricante, que todo crente tem que estar lendo, né? Então, se quisermos ter uma vida e vida com abundância, é necessário estudarmos a Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso manual de vida. Por que deve-se estudar a Bíblia? Porque ela alimenta a nossa alma. Lá em Mateus 4, versículo 4, né, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Jeremias 15, versículo 16, está escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. 1 de Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o genuíno alimento, né, para a nossa alma é a palavra de Deus, conforme esses textos que acabei de citar. Terceiro motivo por que devemos estudar a Bíblia é porque ela é o instrumento que Deus usa. Se em nós tiver uma abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento, né, com o qual ele vai poder operar. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de coisas que lemos, que conhecemos, né? Então, quanto mais estudarmos a Bíblia, quanto mais conhecermos a Bíblia, mais nós seremos instrumentos, né, prontos, preparados para o uso do Espírito Santo para a boa obra de Deus. E quarta razão por que devemos estudar a Bíblia é que ela enriquece espiritualmente a nossa vida. Essa riqueza, ela provém da revelação do Espírito Santo. Primeiramente, né, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, conforme Paulo citou lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. A pessoa que procurar entender a Bíblia, né, somente através da capacidade intelectual, ela vai ficar frustrada. Só o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, conforme Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então, quando nós confiamos, né, ao estudarmos a Bíblia, que o Espírito Santo vai nos ajudar nessa tarefa do entendimento das Escrituras, a nossa tarefa de entendermos e de estudarmos a Bíblia vai ficar um pouco mais fácil, porque teremos a iluminação do Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é uma revelação de Deus para a humanidade. Tudo que o homem precisa, né, saber acerca de Deus está revelado na Bíblia. E tudo que Deus requer do homem também está revelado na Bíblia, né? O autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. Então, o homem, ele deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então deixa eu repetir essa frase, né? O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então esses aqui são os motivos pelos quais devemos estudar
a Bíblia Sagrada. Então vamos aqui para a última parte aqui desse estudo de hoje, que é como estudar a Bíblia. Aqui nós temos 5 passos, né, para melhor termos um aproveitamento do estudo da Bíblia. Primeira coisa é ler a Bíblia conhecendo o seu autor. A Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor desse livro está presente. Então, quando a gente lê a Bíblia conhecendo o autor, sabendo que o Espírito Santo está ali presente no momento em que lemos a Bíblia, ele vai nos ajudar no entendimento acerca dela. Ler a Bíblia diariamente. Nós cristãos temos que ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Isso vai trazer fortalecimento espiritual, vai ampliar o nosso conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Terceira é ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual possíveis. Quando formos estudar a Bíblia, né, vamos tentar arrumar ali um lugarzinho quietinho, para que a nossa concentração esteja totalmente ali naquilo que estamos lendo. Uma atitude de reverência, né? Entendendo que ali estamos num ato também espiritual, porque há toda uma espiritualidade envolvida quando lemos a Bíblia Sagrada. E quarto, né, ler a Bíblia em oração, devagar, meditando. Não devemos ler a Bíblia para servir de competição, para dizer às pessoas, eu já li a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Esse não é o propósito, né, da leitura bíblica. Então, quando formos estudar a Bíblia, estudemos a Bíblia com espírito de oração, sem pressa, para podermos entender tudo que a gente está lendo, né, e meditando naquilo que estamos lendo. E por último, devemos ler a Bíblia toda. Eu sei que é difícil nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque alguns livros, né, a gente não consegue entendê-los, né, porque estão muito longe da nossa cultura, da nossa linguagem. Mas uma dica que eu vou dar aqui é leia a Bíblia em ordem cronológica. Você tem a Bíblia cronológica impressa, você tem o recurso da Bíblia online, né, a Bíblia do seu celular, para você ler em ordem cronológica, que talvez assim, você lendo a Bíblia toda, porém em ordem cronológica, pode ser que te ajude um pouco a mais na questão da compreensão daquilo que você está lendo. Mas o importante é você ler a Bíblia toda. Se você gastar um ano para isso, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, não importa. O importante é você ler a Bíblia toda. E, se possível, várias vezes ao longo da sua vida. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E na próxima aula nós estaremos estudando sobre a Bíblia como um livro, né? Vamos falar sobre os livros antigos, sobre papiro, pergaminho, sobre o formato primitivo da Bíblia, o que significa a expressão Bíblia e outros assuntos. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.